Há cerca de 66 milhões de anos atrás, ocorreu um dos maiores eventos de extinção da história do nosso planeta. Várias classes de espécies multicelulares foram completamente eliminadas, enquanto outras passaram por mudanças radicais para se adaptarem às novas condições e sobreviverem. As razões para esse evento dramático ainda não são completamente compreendidas, mas não há dúvidas de que a extinção Cretáceo-Paleogênica trouxe grandes transformações na aparência do nosso planeta. Os majestosos e aterrorizantes dinossauros foram substituídos por criaturas igualmente impressionantes, os mamíferos. Cerca de 3/4 de todos os organismos vivos da Terra morreram durante a extinção Cretáceo-Paleogênica, incluindo praticamente todos os dinossauros não aviários. Esse trágico evento marcou o fim da Era Mesozoica e o início da Era Cenozoica, uma era geológica que ainda está em curso até hoje e é dividida em 3 períodos de duração variada, caracterizados por diferentes climas e diversidade da nossa biosfera. Ficou interessado nessa história? Então fica comigo, pois vamos embarcar em uma incrível jornada através dos tempos e explorar as transformações épicas que moldaram o nosso planeta. Olá, eu sou o Lucas e você está sintonizado no canal Cefeus. Antes de começar esse vídeo, peço que você já deixe o seu like, que ajuda muito o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Então, bora pro vídeo. Como dito anteriormente, a Era Cenozoica é dividida em 3 períodos distintos. O primeiro e mais longo deles é conhecido como Paleogeno, que teve início há cerca de 66 milhões de anos atrás e durou aproximadamente 43 milhões de anos, dividido em 3 fases: Paleoceno, Eoceno e Oligoceno. Nos primeiros 10 anos do Paleogeno, a biosfera da Terra estava se recuperando do golpe severo causado pela extinção em massa. Essa época geológica é chamada de Paleoceno, e muitos nichos ecológicos vagos foram prontamente ocupados pelos novos mestres do planeta, os mamíferos. A geografia da Terra nesse período era drasticamente diferente do que estamos acostumados a ver hoje. Os continentes estavam posicionados de forma única. As Américas do Norte e do Sul eram separadas por mares tropicais, enquanto o subcontinente indiano estava apenas começando a se aproximar das costas asiáticas. O antigo oceano, chamado Tétis, ainda existia, embora estivesse gradualmente se fechando devido a movimentos tectônicos. O clima dessa época era mais quente e estável em comparação com a maioria das regiões do planeta atualmente. A maior parte da Terra estava coberta por densas e exuberantes florestas tropicais. A maioria das criaturas vivas eram relativamente pequenas, e graças à abundância de alimentos vegetais, elas se multiplicaram rapidamente, se espalhando por novas áreas. Foi nesse período que os ancestrais pré-históricos da maioria dos mamíferos atuais prosperaram. Por exemplo, as florestas quentes do Paleogênio eram habitadas por predadores ágeis e pequenos, que se assemelhavam às martas, como se fosse um primo de segundo grau dos furões e das doninhas. Acredita-se que esses animais sejam os antecessores de uma rica diversidade de mamíferos predadores existentes atualmente. Na mesma época, os antepassados pré-históricos das baleias, conhecidos como Archaeoceti, também estavam presentes. Embora se assemelhassem mais a hipopótamos terrestres do que as próprias baleias, eles já estavam dando os primeiros passos em direção ao ambiente marinho. Seus membros e órgãos respiratórios posteriores já começaram a se adaptar para permitir estadias prolongadas debaixo d'água. Uma fase subsequente que nosso planeta experimentou foi o período Eoceno, que teve início há aproximadamente 56 milhões de anos e durou pouco mais de 22 milhões de anos. Durante esse período, os contornos dos continentes já haviam se tornado bastante reconhecíveis. A Índia finalmente se fundiu com as costas do sul da Ásia, resultando na formação da imponente cadeia montanhosa do Himalaia, a maior do nosso planeta nos dias de hoje. Enquanto algumas espécies da época se assemelhavam a animais que ainda encontramos atualmente, outras eram completamente distintas. Um exemplo notável é o Andreosarcus, um dos maiores mamíferos predadores que já habitaram a Terra. O crânio do bicho media cerca de 84 centímetros, aproximadamente 1,5 vezes o tamanho do crânio de um urso pardo, e estima-se que sua mordida fosse mais poderosa do que a de qualquer predador terrestre atual. A reconstrução do seu esqueleto revela que o animal poderia alcançar mais de 4 metros de comprimento e pesar cerca de 1 tonelada.
Estudos de fósseis descobertos com o crânio e dentes indicavam que o animal era onívoro e não se importava em se alimentar de carniça. Infelizmente, existem poucos ossos e fósseis dessa criatura fascinante encontrados, e os cientistas ainda debatem sua estrutura corporal, hábitos alimentares e relação com outras famílias de mamíferos. O período Oligoceno seguiu o Paleogeno e é estimado que tenha começado cerca de 33,9 milhões de anos atrás, durando aproximadamente 23 milhões de anos. Foi uma época de resfriamento global, em que as florestas tropicais quentes foram gradualmente substituídas por extensas pradarias cobertas por gramíneas. Foi nesse período que a glaciação na Antártica teve início, transformando o continente verde em um deserto frio e desprovido de vida. Enquanto a Austrália continuava se afastando dos outros continentes, a África, por outro lado, estava se movendo em direção ao norte para se encontrar com a Europa. A colisão das placas tectônicas resultou na formação de cadeias montanhosas, dando origem aos Alpes. Há cerca de 26 a 28 milhões de anos atrás, o supervulcão Lagarita entrou em erupção furiosamente no que hoje é o estado do Colorado. Essa erupção foi uma das maiores emissões vulcânicas do Éon Fanerozoico, cobrindo uma área de mais de 30 mil quilômetros quadrados sob uma espessa camada de cinzas quentes com até 100 metros de espessura. Toda a vida dentro de um raio significativo ao redor do vulcão foi completamente destruída. Bom, é surpreendente como a vida é capaz de se adaptar diante de desastres. Durante essa época, a Terra abrigava criaturas fascinantes, algumas das quais eram tão grandes quanto os dinossauros. Um exemplo é o Paraceratherium, um parente pré-histórico dos rinocerontes. O maior deles alcançava cerca de 5 metros de altura no ombro, superando até mesmo um grande elefante africano. Com seu pescoço incrivelmente longo, esses gigantes eram capazes de erguer suas cabeças até 7 metros de altura. O rinoceronte moderno poderia facilmente passar por baixo da enorme barriga do seu ancestral, enquanto um humano mal conseguiria tocar seus joelhos. Com um peso de até 20 toneladas, esses gigantes eram os maiores mamíferos de todos os tempos, superando até mesmo o brontossauro, o dinossauro terrestre mais massivo, que pesava 15 toneladas. No entanto, ainda não se tem certeza absoluta de como o Paraceratherium realmente se parecia, uma vez que apenas fragmentos separados de diferentes animais da espécie foram encontrados até hoje. A maioria dos cientistas concorda que, apesar da sua relação com os rinocerontes, o Paraceratherium não possuía um enorme chifre, mas provavelmente tinha uma pequena tromba nasal semelhante à das antas. Essa tromba teria permitido que eles alcançassem folhas suculentas nas copas das árvores. Esses herbívoros gigantes provavelmente viviam em pequenos rebanhos e estavam constantemente em movimento, percorrendo vastas extensões de terra em busca de comida. Infelizmente, no final do Oligoceno, o Paraceratherium havia sido extinto por completo. Ao mesmo tempo, as áreas que costumavam ser habitadas por eles foram exploradas por elefantes pré-históricos e grandes predadores, como as hienas da aurora e os cães-ursos. Acredita-se que o surgimento desses novos grandes herbívoros tenham perturbado grandemente o equilíbrio da natureza, levando à competição acirrada por comida. A fome e a ameaça dos novos habitantes da pradaria asiática gradualmente levaram à extinção total desses gigantes herbívoros. Além disso, havia outros grandes predadores comuns durante esse período, entre eles os teleodontos. Fósseis dessas criaturas foram encontradas em toda a Eurásia. Os teleodontes assemelhavam-se a javalis selvagens. Embora estivessem mais relacionados a hipopótamos e cetáceos, mediam cerca de 2 metros de comprimento. Tinha uma cabeça com mais de 1 tonelada e mandíbulas enormes, com dentes afiados de diferentes tamanhos, incluindo presas longas e dentes largos e planos. Acredita-se que fossem onívoros, com preferência pela predação. Apesar de seu tamanho e volume impressionantes, eles eram capazes de atingir altas velocidades, tornando-se uma ameaça séria para qualquer habitante daquela época. Por isso, não é surpreendente que os teleodontes tenham lutado com sucesso por sua sobrevivência durante um período considerável de tempo. O período seguinte na história da Terra foi o Neogeno, que contempla as épocas do Mioceno e do Plioceno, que começou há aproximadamente 23 milhões de anos atrás e terminou há cerca de 2 milhões de anos. Esse período do nosso planeta começou a se assemelhar ao que conhecemos hoje. Os continentes assumiram suas posições atuais na superfície do planeta e a maioria das plantas e animais da época se tornaram familiares aos nossos olhos.
O clima da Terra gradualmente esfriou, com o aumento da ocorrência de secas e o crescimento das calotas polares, culminando em uma glaciação global no final do Neogênio. Apesar das mudanças climáticas, o planeta ainda era habitado por uma variedade de criaturas fascinantes. Nos oceanos, o temido megalodon, um tubarão gigante que media 15 metros de comprimento e pesava até 35 toneladas, aterrorizava os habitantes das profundezas. Em terra, várias espécies de gompotérios, parentes dos elefantes atuais, poderiam ser encontrados. Muitos deles ostentavam 4 presas sólidas, algumas das quais eram maiores do que as dos elefantes africanos atuais. Há cerca de 2,5 milhões de anos, teve início o Quaternário, que é o período geológico atual. Esse período é marcado pelo surgimento e evolução do Homo sapiens, assim como seus ancestrais pré-históricos. Por exemplo, entre 1 milhão e 100 mil anos atrás existia o Gigantopithecus, uma espécie de macaco humano de grande porte conhecido pela ciência. Eles mediam de 3 a 4 metros de altura e pesavam mais de 500 quilos. Essas criaturas habitavam a Ásia e eram parentes dos orangotangos atuais. Ao contrário de outros macacos humanos, parece que o Gigantopithecus não era capaz de subir em árvores devido ao seu tamanho e peso. Porém, alguns deles são conhecidos por terem habitado áreas montanhosas, fazendo uso de cavernas e ravinas naturais como abrigos. Embora sua dieta principal seja baseada em bambu, foram encontrados ossos de animais herbívoros com marcas de dentes em seus abrigos, o que indica que essas criaturas também consumiam carne e eram onívoras em algum grau. O esqueleto do Gigantopithecus é semelhante ao de um gorila, sugerindo que eles se locomoviam utilizando todos os 4 membros. Além disso, esses macacos humanos possuíam um cérebro relativamente grande, o que sugere que eles poderiam ser relativamente inteligentes e talvez capazes de produzir ferramentas rudimentares. A população desses gigantes incríveis entrou em declínio drástico quando os ancestrais pré-históricos dos humanos atuais surgiram e se espalharam pelo planeta. Por volta de 300 mil anos atrás, eles haviam sido extintos por completo. Infelizmente, poucos restos de Gigantopithecus foram encontrados, o que limita bastante o estudo dessas criaturas à medida que se espalhavam pela Terra. As tribos humanas primitivas tiveram um impacto significativo na eliminação de muitas outras criaturas. Uma das vítimas foi o Megatério, um gigante terrestre que habitava a América do Sul. As tribos humanas chegaram e caçaram esses poderosos, porém lentos animais, usando lanças e flechas afiadas, levando sua população rapidamente a zero. O ser humano adora destruir as coisas, né? Outros gigantes que supostamente se extinguiram devido à presença humana foram os diprotodontes, que habitavam a Austrália cerca de 1,6 milhão de anos atrás até cerca de 40 mil anos. Essas criaturas eram os maiores marsupiais conhecidos e estavam relacionadas aos wombats e aos koalas. Alguns desses animais alcançavam até 3 metros de comprimento e 2 metros de altura nos ombros, pesando cerca de 3 toneladas, o que os tornava tão grandes quanto alguns hipopótamos. Eles habitavam florestas densas e planícies costeiras cobertas de gramíneas, que eram abundantes na Austrália antes da chegada dos humanos. A extinção desses marsupiais gigantes coincide cronologicamente com a chegada das primeiras tribos humanas ao continente. Alguns cientistas argumentam que a extinção não foi causada pela caça, mas sim por anomalias no campo magnético da Terra, juntamente com a diminuição local da temperatura e radiação de fundo, juntamente com o resfriamento gradual que afetou o crescimento das plantas e levou à escassez de alimento entre os herbívoros. Assim, parece que a tragédia era inevitável e os humanos simplesmente aceleraram o processo. O último período geológico do Quaternário, o Holoceno, testemunhou um desenvolvimento robusto da civilização humana, à medida que os seres humanos se espalharam pelo planeta e dominaram todos os outros habitantes da Terra. Infelizmente, isso também resultou em desastres industriais e mudanças irreversíveis no equilíbrio da natureza. A atividade humana, como a crescente concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, está afetando negativamente todas as formas de vida em nosso planeta, desde as mais simples bactérias até organismos mais complexos. É triste perceber que o número de criaturas fascinantes em nosso planeta está diminuindo a cada ano, muitas vezes devido à estupidez humana, caça descontrolada, desenvolvimento irresponsável e indiferença com o meio ambiente. Alguns cientistas até falam de uma possível sexta extinção em massa, cujas consequências poderão ser tão graves quanto as 5 extinções anteriores.
É fundamental refletir sobre essas questões e discuti-las com amigos. Devemos apreciar a importância da conservação e do cuidado com o nosso planeta, pois é incerto quanto tempo levará para a Terra se recuperar das consequências do progresso tecnológico e gerar novas formas de vida capazes de enfrentar essa crise. Bom, por fim, gostaria de agradecer muito seu apoio. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, não esqueça de seguir o canal, que vem muito conteúdo por aí, tá ok? Até a próxima!